Como se constrói o ego, parte 2. Barra de ferro no tempo se cobre com ferrugem. O que eu quero dizer com isso? Já aconteceu com você de adquirir um instrumento metálico, por exemplo, uma ferramenta, deixa na intempérie, ou seja, no tempo. Ao decorrer dele, você perde a ferramenta. Ela se contagia, ela oxida. Então, o que acontece com nós, ou conosco, falando mais corrigidamente para quem corrige, quando ficamos muito tempo no tempo? Ficamos cada vez piores, raramente melhores. Porque há que ter muita consciência aonde se está longe de qualquer consciência. É bem difícil. Eu sempre falo do exemplo do idoso sábio. Está num canto e os jovens estão a murmurar e a sua voz fica débil. Aquela voz nunca é ouvida. E aquele senhor ou senhora já percebe os problemas previsíveis. Ele fala, mas o seu próprio som não deixa o ser ouvido. Então, se você pegar uma pessoa, digamos, dita íntegra, chame-a para um grupo, a teste. Pegue e comece a mudar o repertório. Comece a colocar palavras, dialetos populares. Essa pessoa, se ela está num nível de cátedra, um tipo de educação em que há uma etiqueta, há um padrão na comunicação, ela vai estranhar, de princípio. Ou ela vai abandonar esse grupal, ou ela vai permanecer, tentar ressachar tudo que é dito. Não importa o que você diga. Você pode estar falando de amor, mas fala de forma rural. A sua forma de falar sobre amor. Ela vai tentar lhe corrigir. Mas um pouco mais no decorrer do tempo, ela tende a se nivelar. Olha a entropia, que nivela tudo abaixo. Quem está sobre ela, ou seja, o tempo, onde está sempre desorganizando, perceba que quanto mais o tempo passa, você está mais morrendo do que vivendo. Você está definhando celularmente, inclusive psicologicamente. Você não está melhorando, a não ser que você faça algo em prol. Que é muito esforçoso, gasta ainda bem mais energia você sair da massa, porque a massa te empurra como o vento. Há que ter muita força para lutar com o poder que isso tem. Então, se você coloca uma criança no mundo, a gente sempre chora quando a criança vai muito prematuramente. Só que a alma não percebe que está perdendo um corpo. Quem percebe é quem tem corpo. Aí não vai justificar, mas vai explicar do porquê que os ignorantes primitivos faziam sacrifícios com crianças antes dos 3 anos de idade. Por quê? Porque até os 3 anos de idade, e você tem prova disso, você não tinha ego. Então, como oferecer para os deuses que eles acreditavam algo pecável, algo que está contagiado? Mas ainda assim não justifica, mas explica do porquê
de forma errônea, essas pessoas entendiam que deveriam oferecer seus prematuros, comparado com uma vida de evolução inteira, com todas as suas fases, naquela data, naquela idade. Mesmo com o erro, há ali uma explicação, não uma justificativa. Nós não estamos inocentando essas práticas, que são realmente bestiais. Não é coisa de humano. Mas agora a gente entende, quando você ouvir isso biblicamente. Então, se eu colocar você, digamos que eu sou um criador, digamos que eu seja um cosmocrata, aquele que constrói raças, constrói espécies. Eu já cheguei num patamar que eu já não sou criado, eu crio. E eu crio uma espécie. Se eu deixá-la muito tempo no tempo, eu não consigo fazer ela evoluir dentro. Vou explicar como. Você vai entender agora do porquê a vida, como se diz o jargão popular, é muito curta. Curta onde? Somente aqui. Porque se deixar um ser humano aqui 100, 200, 300 anos, numa espécie de imortalidade material, ele se corrompe de uma maneira que tudo está definitivamente perdido. Você ainda tem chance porque você vem em microvidas. Você não fica muito tempo aqui. E você modifica muito a cada 7 anos. Seu psicológico e seu corpo. A ponto que você chega numa etapa em que você desiste de resistir. Desiste de endeusar a sua personalidade. Você começa necessariamente, olha só como a inteligência universal escreve certo por linhas tortas, ela te tira inclusive a memória. O que é o Alzheimer? A partir de certa etapa da vida do humano em pesada idade. Tudo é necessário, é como a criança. Não se dá mente racional para uma criança, nem emoções adultas. Por quê? Porque se aquela criança tocar de sair antes de cena, ela vai pura. Percebam isso. Se você perceber o bem que está no mal e o mal que está no bem, você se torna neutro. Daí agora você é o autor de bens e maus. Paz reverencial a todos.